Então esse vídeo aqui é rapidinho pra gente dar uma olhadinha em algo que muitas vezes acontece e a pessoa não percebe que está acontecendo, que é você estar detectando em um solo muito mineralizado. O Simplex, ele tem esse indicador aqui embaixo do lado esquerdo, essa barra com a letra M ao lado, que é um indicador do grau de mineralização do solo. No vídeo anterior a esse, que foi uma detecção que eu fiz em uma praia, e para quem não viu eu vou deixar o card no cantinho aqui em cima, tá bom? Esse card aqui, para você dar uma olhada no vídeo anterior, aonde eu, lá na praia, encontrei esse tipo de pedra aqui, ó, tá? É uma pedra muito escura, tem alguns pontinhos ali incrustados brilhantes, né? Você vê que ela tem algumas camadas aqui. E ela é uma rocha quente, né? Por quê? Porque ela é extremamente mineralizada, tá? Eu vou liberar o áudio do Simplex aqui, lembrando que eu estou em casa, tá bom? Então tem lâmpada eletrônica, roteador ligado, uma série de sinais aqui, então ele vai ficar fazendo um pouquinho de barulho. E eu aumentei um pouquinho aqui a sensibilidade para a gente poder perceber o que acontece. Então olha só, eu estou sem anel na minha mão, tá bom? E aqui eu vou passar a pedra lá na bobina. Certo? Isso é uma pedra quente, uma rocha quente, muito mineralizada. Presta atenção na barrinha aqui, ó. Você vai ver que ela vai acender conforme eu passo a pedra lá na bobina. Tá indicando que a bobina está atingindo uma parte no terreno, um solo, alguma coisa extremamente mineralizada, no caso essa pedra. Eu vou passar a minha aliança lá, ó, tá bom? Em cima da bobina. E aí eu tenho um ID fixo de 19, né? Objeto redondo, de um material só. Tem aqui um banho dourado no meio, mas ela é de aço inox, tá? E agora eu vou fazer o que? Eu vou colocar a rocha e o anel juntos e vou passar lá na bobina. Então você viu que, apesar do sinal, o ID ele fica variável. Deixa eu mutar aqui, silenciar o detector. Então você vê o seguinte: quando você estiver detectando em solo, terreno mineralizado, ou que você tiver uma rocha quente, como essa aqui, né, e você tiver qualquer outro objeto próximo a essa pedra, no caso essa rocha, ou enterrada em um solo mineralizado, o que vai acontecer? Você vai ter o sinal, mas o detector muito provavelmente não vai conseguir te dar um ID fixo aqui no visor. Por quê? Porque a quantidade de mineral que existe aqui nessa pedra, no caso, ela interfere no campo magnético que é criado, né, em volta dessa aliança aqui, quando a bobina passa por cima dela, e consequentemente aqui da rocha também, né? E esse campo magnético ele é alterado pelo campo magnético desse mineral aqui. Então ele não é mais um campo magnético característico de um objeto nesse formato, desse tamanho, né? E desse tipo de material, que no caso é aço inox, apesar de ter um banhozinho por dentro ali dourado, mas a maior parte é aço inox, tá? Então quando acontecer esse tipo de situação, você vai ter um probleminha aí com um detector que não vai conseguir produzir a mesma resposta de quanto ele encontra o objeto puro, que no caso aqui seria a aliança. Não quer dizer que essa situação vai ocorrer sempre dessa forma. Depende do objeto que está sendo detectado, depende da mineralização. Eu vou fazer um outro teste aqui, ó, com uma moeda de 25 centavos, tá? Essa moeda tá limpinha, né? Foi trabalhada aqui para tirar toda a oxidação. E aí eu vou passar essa moeda lá na bobina. Vou passar primeiro ela assim, dessa forma, que é como se ela estivesse enterrada em pé, tá? E vou passar ela agora paralela à bobina. Agora vamos passar junto com a rocha aqui, ó.
percebe que não houve muita alteração, ou praticamente nenhuma, né? Ficou ali na mesma casa de ID de 1, 2, 3, 4. Por que isso? Entendo eu que muito provavelmente o mineral ou os minerais que existem aqui nessa rocha estão produzindo um campo magnético muito parecido com o material aqui dessa moeda de 25 centavos. Tá bom? Por isso não tem muita variação. Então o que a gente conclui é que sempre que você tiver um objeto num terreno mineralizado, tá? E aí é isso aqui o que acontece, né? Eu vou só liberar o áudio aqui. É isso aqui o que acontece. Tanto faz se eu estou movendo a terra e o objeto, né? Ou a pedra, a rocha e o objeto em cima da bobina, ou se a bobina, o objeto e a rocha estão parados no solo e a bobina está passando por cima. Eu estou produzindo aqui o mesmo tipo de situação, né? Então toda vez que você tiver uma rocha quente, pode ser pequena dessa forma aqui ou pode ser maior, né? Ou que você tiver um solo muito mineralizado e um objeto, por exemplo, aliança, enterrado lá, com certeza essa rocha aqui ela vai atrapalhar, ou o solo mineralizado ele vai atrapalhar a sua detecção, né? Porque o campo magnético se altera e o detector vai perceber o campo magnético conforme ele está sendo produzido, ou seja, pelos dois objetos, e vai tentar te dar a resposta possível, né? De acordo com esse campo magnético aqui dos dois objetos juntos, tá bom? E aí dificulta, né? Para você saber, entender exatamente o que é que pode estar enterrado lá, que no caso seria uma aliança, tá bom? Neste aparelho é muito fácil você perceber a mineralização, porque ele tem aqui, ó, uma barrinha, né? Que acende aqui os quadradinhos informando o nível de mineralização do solo. Tem 5 quadradinhos aqui, quanto mais mineralizado, mais quadradinhos vão acender ali no display. Agora perceba o seguinte, eu vou deixar essa rocha parada, posicionada aqui em cima da bobina, tá bom? Vou liberar aqui o sinal o áudio do simplex, do detector. Ele não está percebendo que tem uma rocha ali em cima. Se eu passar a aliança lá em cima, ele dá o sinal. Se eu passar a moeda lá em cima, ele dá o sinal e dá o ID. Aí você fala, mas por que, né? Bom, primeiro, vou silenciar aqui. Primeiro que essa situação não acontece na prática, né? Eu só fui fazer um teste ali de curioso para ver se com a rocha parada ali interferia no sinal. Agora a situação não acontece na prática, né? Ninguém coloca uma rocha amarrada para se movimentar junto com a bobina enquanto está fazendo detecção, correto? E também, no caso com a rocha aqui em cima, ó, o único objeto que está se movendo é o objeto a ser detectado. A rocha está quieta. E você sabe que o detector, para poder encontrar o campo magnético, perceber a variação do campo magnético, ele precisa do movimento da bobina em relação ao objeto que está sendo detectado, senão ele não detecta nada, ok? Que é o princípio de funcionamento, né, do detector VLF, tá bom? Pelo menos desses modelos, né? Certo? Então está explicada aí a mineralização do solo na prática para você. E se você gostou do vídeo, por favor, dá aí o seu joinha, inscreve aí no canal se você não tiver inscrito ainda. Ativa o sininho para você ficar sabendo dos próximos vídeos que a gente colocar. Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Até o próximo, até mais, tchau, tchau.